E, irmãos, não dá para iniciar sem falar desse momento tão maravilhoso que nós vivemos aqui, né? Você aí no seu lugar, você louvou sobre a grandeza de Deus, sobre a santidade de Deus. Você acabou de louvar que Deus é escudo e também que você irá louvá-lo por toda a sua vida, amém? Foi isso que nós declaramos nessa noite, aqui nesse lugar. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre esse tema. E é interessante porque ele vai de encontro a tudo que aconteceu aqui, ou que acabou de acontecer. Essa presença tão marcante do Espírito Santo, né? Então, esse tema, eu acredito que ele já nos faz pensar sobre alguma coisa. E eu tenho hábitos, irmãos, normalmente, de quando tenho a oportunidade de ministrar, eu tenho o hábito de compartilhar o tema da minha mensagem com algumas pessoas, além das pessoas que têm o compromisso, a responsabilidade de fazer uma arte e de preparar para a igreja. E é interessante que ao compartilhar esse tema, algumas pessoas falaram assim: ah, pastor, não acredito que vai falar sobre isso. Nesse tempo, você vai falar sobre zelo e fervor no serviço ao Senhor? É sobre isso, né? Mas algumas pessoas, eu acho muito interessante, né? Essa troca, porque a partir do momento que eu compartilho, eu preciso estar preparado para ouvir, né? O que terei como resposta. Então, algumas respostas foram interessantes, como, por exemplo, não acredito. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Você está pensando ainda em zelo e fervor no serviço ao Senhor? Claro que estou pensando sobre isso. Claro que eu estou pensando sobre isso. Claro que a igreja deve pensar e deve falar sobre isso. Em todo tempo, nunca vai ser tarde para se falar sobre zelo na obra de Deus, fervor na obra de Deus. Eu posso dizer, pelo que eu vi acontecer, que esses irmãos que aqui em cima estavam, agora, há pouco, estavam exercendo aqui a obra, o serviço ao Senhor com muito zelo e fervor. E aí, o que acontece? A partir desse coração tão propenso à obra, ao coração zeloso e fervoroso, o Espírito Santo de Deus se move, né? Ele mexe com a estrutura da igreja, que é a nossa vida. Então, o versículo é aquele que está ali. Pedir para a Nata ali colocar para a gente, por favor. Está escrito ali: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Deveria ser automático agora, no nosso coração, essa autoanálise, né? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quantos podem olhar para a sua própria vida e não precisa se identificar e dizer que está totalmente enquadrado nessa palavra? Quem pode olhar para si mesmo e dizer: eu tenho sido zeloso, sim, na obra do Senhor, fervoroso? Quem poderia dizer isso? Não é? Não é, de certa forma, uma palavra que nos leva à reflexão logo de início? É interessante que o apóstolo Paulo está usando aí duas palavras, né? Zeloso, ou zelo, e fervoroso. E essas palavras, elas têm mais ou menos o mesmo significado, né? Pensando nesse zelo e nesse fervor, eu estava lendo um comentário de um pastor, muito conhecido de alguns, ele é americano, inclusive ele se foi esse ano, o pastor John MacArthur. Ele estava fazendo um paralelo entre a igreja atual com a igreja na época dos puritanos. E no comentário ele dizia que se fôssemos fazer um paralelo de fato sobre o que a igreja hoje apresenta ou oferta ao Senhor em relação ao que os puritanos faziam,
nós deveríamos ter vergonha. Palavras do pastor John MacArthur. É claro que ele está fazendo uma comparação com uns irmãos nossos que viveram lá no século 17, 18, mas que se aplica para esse tempo. Ele chega a dizer, o pastor John MacArthur, que embora nós reconheçamos e nós louvamos aqui nessa noite que Deus é santo, 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 que Deus é poderoso, que Ele é escudo, louvamos tudo isso, ele diz que, embora nós tenhamos essa consciência, nós, nesse tempo, somos comparados à igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna. Palavras do pastor John MacArthur. Forte, não é? É óbvio que ele estava fazendo lá uma crítica à igreja norte-americana, mas que, inevitavelmente, se aplica para a vida da igreja universal. E quando digo igreja universal, estou falando da igreja do Senhor na terra. Mas palavras muito fortes, porque nesse paralelo, ele diz que, se fôssemos nos comparar com os puritanos, deveríamos ter vergonha do que temos ofertado a Deus nesse tempo, mesmo reconhecendo a santidade, o poder e sendo Deus quem Ele é. Isso é muito forte para a nossa vida. Eu estava pensando sobre isso e eu estava lembrando, para a nossa reflexão, que quando eu fazia faculdade, você tinha um limite máximo de 25% de falta para você não ser reprovado na universidade. E isso, tem aqui muitos estudantes, estou olhando aqui para pastor Richardson, isso independe da sua nota. Você pode ser lá, o CR mais alto da classe, mas se você ultrapassar 25% de falta no teu curso, você é automaticamente reprovado naquele período. E eu fiquei pensando e fazendo uma análise com a minha vida, por exemplo, aplicando esse nível de frequência, por exemplo, a escola bíblica dominical. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu aplicar isso para a minha vida, será que eu estou dentro dos 25%? Será que eu estou aprovado? E aí eu trouxe esse pensamento para a nossa vida nessa noite. Para você pensar, para você refletir sobre isso e para você tirar as suas próprias conclusões. Claro que quando eu pensei, eu suprimi o meu pensamento mais voltado para a escola bíblica dominical. Mas quando você pensa na igreja do Senhor, no que você tem ofertado para Ele nesse tempo, você seria aprovado? Ou você seria reprovado por falta? Não é para a gente pensar? É para a gente pensar, porque a gente acabou de louvar que Deus é santo, santo, santo. E eu não sei se vocês estão notando como Deus tem falado isso aqui nesse lugar. Que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é escudo. As palavras que Deus tem ministrado para a nossa vida nesse lugar estão muito direcionadas para a grandeza de Deus. É como se Deus quisesse descortinar os nossos olhos, mostrar para a gente quem Ele é de fato, porque parece que nós estamos nos comportando ou ofertando para um Deus que não é nada disso. É para a gente pensar, só para a gente pensar. E o que o pastor MacArthur diz, que me leva a uma reflexão muito profunda, é ele dizer que nós, a igreja desse tempo, ela está parecida com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Você já tem ouvido falar sobre isso, o pastor Richardson está falando sobre isso aqui com frequência, quando ele tem oportunidade. Uma igreja morna que o Senhor estava a ponto de vomitar da boca dele. Meu irmão, eu não sei o que você veio ouvir aqui nessa noite, mas é essa a palavra. E hoje eu trouxe um papiro de tanta coisa que eu tive que escrever.
Porque eu precisava primeiro receber isso e não perder mais, não deixar mais sair do meu pensamento. Eu precisava ter isso escrito para eu guardar para a minha vida, porque eu esqueço. Eu esqueço quem Deus é. Eu esqueço o Deus que sirvo. Eu esqueço o que Deus fez na minha vida. Eu esqueço até o que eu tenho ofertado para Ele. Que aí é mais fácil de esquecer, porque não é quase nada que eu tenho ofertado para Ele. Aí eu repito, né, o que ele estava fazendo, o pastor, era uma crítica à igreja norte-americana, mas que é extremamente aplicável a todos nós, a toda a igreja na terra, né? Bota o versículo, deixa o versículo aí, ô Naná, por favor. Zeloso e fervoroso no serviço ao Senhor. O que será que significa isso para a nossa vida? Ser zeloso, né? Coloca aí, por favor, Naná, Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, você ouviu aqui no momento da ministração de louvor que Deus morreu por nós. Deus morreu por nós para que tivéssemos vida, para que estivéssemos aqui hoje, mas Deus morreu por nós para que nós também fôssemos zelosos de boas obras. Zeloso, operante na obra do Senhor. Que dificuldade que temos tido nesse tempo. Que dificuldade. Essa palavra zeloso aí é a mesma que Jesus disse, quando ele vai lá no templo, expulsa os cambistas, bota todo mundo para correr e fala assim, olha, o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da tua casa me consumiu. Palavras de Jesus, né? Aí eu escrevi aqui, sobre a dimensão dessa palavra, zelo, ela significa pressa, diligência, intensidade de esforços, intensidade, um estímulo, um sentimento que gera ação. Deveria ser o comportamento de todo crente. Era para todos nós termos esse sentimento, todos nós, independente, irmão, do que você vive, do que eu vivo. Olha, eu posso ter todo tipo de luta e você também, mas se eu conseguir entrar nesse lugar e viver aquilo que Deus tem para mim, já muda muita coisa na minha história, já muda muita coisa na minha vida. O problema é que nós temos deixado entrar na igreja as nossas lutas, dificuldades. Por isso que às vezes no mover de Deus tão grande desse que aconteceu há pouco, eu estou lá no meu banco e estou conversando, estou batendo papo, não estou prestando atenção. Por isso, porque eu estou tão focado nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, embora esteja cantando, Deus é santo, santo, basta uma palavra e tudo muda, embora esteja fazendo isso. Então, o que Deus espera de nós, meu irmão, é que sejamos zelosos, fervorosos na obra do Senhor, que tenhamos intensidade de esforços, sentimento que gera ação. Deveria ser o comportamento de todo crente que serve a Deus, é ter garra, intensidade, fogo, estímulo, pegada, ser fervoroso, esforço sincero em realizar as coisas espirituais. Aí acontece. Acontece, irmãos. Se todos nós estivermos aqui com o mesmo pensamento, com a mesma intenção do coração, o mover de Deus vai ser sempre daquilo que nós vivemos agora há pouco para mais. Para mais. Porque Deus tem sempre mais,
sempre mais para a nossa vida. Sempre mais, mas nós estamos desligados do que Deus tem para nós. O que significa tudo isso? Zelo, fervor, significa colocar as coisas de Deus como se fosse prioridade da nossa vida. Você está conseguindo fazer isso, irmão? Você está conseguindo, sinceramente, seja sincero com você. Você está conseguindo colocar as coisas de Deus como prioridade na sua vida? Cada um tem os seus motivos, né, irmão? Né, irmã? Mas por que você não vem na escola bíblica dominical hoje? Seu motivo é justo diante de Deus? É justo? Você sabe, irmão. Isso não é julgamento, não. Isso é reflexão para a nossa vida. Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Por que você não veio? Por que você não esteve aqui? Quando foi a última vez que você veio no culto? Então, tudo isso, zeloso e fervoroso, significa colocar as coisas de Deus como se fosse prioridade na nossa vida. A palavra não manda buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por que nós não conseguimos fazer isso? E quando nós fazemos, meu irmão, muitas vezes pensamos que é uma relação de troca. Eu vou colocar, ou digo que coloco, porque assim as outras coisas serão acrescentadas. Deus quer sinceridade do nosso coração. Ele sabe por que você não veio. Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida e com a minha. Mas o Senhor espera que Ele seja prioridade na nossa vida. É isso que Ele espera e isso é o mínimo. Prioridade, irmão. O que tem sido prioridade na sua vida? O que tem sido prioridade na sua vida? Você sabe. Você sabe, irmão. É muito difícil falar sobre isso, né? E eu entendi perfeitamente quando alguém falou para mim assim: você vai falar sobre isso? Faz isso não. Faz isso não, você vai perder tempo. Falei, não vou mesmo. Não vou mesmo. Repito, né? Eu gosto dessas coisas porque o feedback, né? Às vezes é assim, que palavra é essa, né? Mas às vezes é isso daí, ó. Não, faz isso não. Vai perder tempo, falar para a igreja de zelo, de fervor. Meu irmão, é isso que Deus espera da nossa vida. É isso que Deus ainda espera de nós. Mas eu sei que é difícil, porque nesse tempo muitos têm zelo. Muitos têm zelo, muitos. Muitos têm zelo pela sua casa, pelo seu carro, pelo trabalho. Muitos têm zelo por muitas coisas. Mas a obra do Senhor não está nesse mesmo nível. E aqui ninguém está dizendo que você tem que abrir mão da sua própria vida para viver essa obra. Ainda que se você fizesse isso, você estaria no lucro. No lucro. Então muitos têm zelo por todas as coisas e muitas coisas nesse tempo. Mas a obra do Senhor, meus irmãos, tem sido colocada muitas vezes, e não vou generalizar, não posso, muitas vezes em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, a nossa agenda está cheia. E quando eu tenho que tirar alguma coisa, eu tiro aquilo que está envolvido na obra do Senhor. Sempre. Estou falando por mim. Agenda cheia, lotada. E eu tenho que tirar alguma coisa agora. O que eu escolho? Já sei, não vou na EBD. Não vou. Ou vou escolher, vou na EBD ou vou no culto à noite. Não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. O melhor lugar para você estar no dia de culto é nesse lugar. Mas eu posso ouvir da minha casa. Melhor lugar para você estar é nesse lugar, igreja. Deus está falando conosco nesse lugar. É muito difícil. É muito difícil falar sobre isso.
O pastor, né, que eu citei aqui, ele diz que zelo e fervor é a chama que faz a panela ferver. Né? Que coisa linda, né? Tu já viu algum desengrejado fervoroso? Já ouviu falar? Desengrejado, zeloso? Não, tudo revoltado. Todos revoltados, lutam para tirar outros da igreja, acham que isso aqui não é válido, que esse encontro não faz sentido. Você não conhece um desengrejado que seja fervoroso, que seja zeloso, não. Todos revoltados, todos alienados. Nós não. Nós não. Nós temos um local, nós temos um lugar, nós congregamos. Então, se nós congregamos, é aqui que nós devemos estar. Se você não tivesse vindo hoje, você não iria ter sentido a presença tão forte que nós sentimos aqui, ó, logo no início. Você não ia ter sentido, não ia ter tido esse privilégio. Então, zelo e fervor é a chama que faz a panela ferver. Significa que você está preocupado com a glória de Deus e o reino de Cristo. Sabe, irmãos, tudo isso ainda empolga o teu coração? De verdade. O que você veio fazer aqui? O que você... Tu já se perguntou isso? Tu já perguntou para você, antes de sair de casa, o que eu vou fazer lá? Tu já se perguntou, tu teve, sabe, esse pensamento, o que eu vou fazer lá, naquele lugar? Você já se perguntou? Se tu nunca se perguntou, qualquer hora dessa, faz esse exercício. Faz esse exercício. As coisas de Deus ainda empolgam o teu coração? Traz brilho para os seus olhos? Traz satisfação para você? Ou não? Será, irmãos? Será? Por que essa necessidade de ser zeloso, né? De ser fervoroso? Por quê? Porque é isso que Deus espera da nossa vida. É isso. Pode pôr Naná, João 16, 23 e 24, por favor. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Está faltando o quê, meu irmão, na sua vida? A alegria? É a alegria do Senhor que está faltando? É falta de alegria? A palavra está dizendo ali, ó, e Jesus falando ali. Essa estratégia se chama oração. Oração. Você tem o hábito de orar? Que isso, hein? Isso é até uma afronta perguntar para a igreja, né? Você tem o hábito de orar, irmão? Você ora? Você fala com Deus? Essa é a primeira estratégia, né? Oração. Significa que eu não posso produzir esse zelo e fervor em mim. Eu não posso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, através da oração. E quanto mais oração, mais zelo. E quanto mais oração, mais fervor. E quanto menos oração, menos zelo, menos fervor. Às vezes, a gente olha para a nossa própria vida e observa que está pensando em desistir, que está querendo parar. E se você analisar aquele momento da tua vida, provavelmente o que vai estar acontecendo é falta de oração. É falta de contato com Deus, de falar com Deus. Existe aí, meu irmão, uma tendência muito grande, natural da nossa fé, que é desanimar. Desanimar. Esfriar. Você já percebeu isso?
como que nós temos uma facilidade tão grande para querer desanimar? Já conversou com alguém que está desanimado e você pergunta para ele ou para ela por quê? E ele ou ela diz que não sabe o porquê? Já conversou com alguém que te deu essa resposta? Eu não sei por que eu estou desanimado, por que eu quero parar. Quanto mais oração, irmãos, a igreja do Senhor precisa orar. Deus tem nos chamado a essa responsabilidade. Seja sozinho, seja em conjunto, a igreja precisa orar. Hoje estávamos conversando sobre o retiro de jovens e algo que foi dito lá, olha, o que eu acredito que fez a diferença naquele lugar foi a oração que foi estabelecida. Foi estabelecida uma oração aqui na igreja para jovens e adolescentes, e o propósito era esse. E Deus fez acontecer algo novo. É o que Deus quer para a nossa vida. Se você, porventura, precisa restaurar o teu fervor, o teu zelo em relação às coisas de Deus, meu irmão e minha irmã, comece a orar depressa, imediatamente. Dedique a sua vida à oração. Peça a Deus, porque Ele vai te fazer se sentir restaurado. Para você poder, de fato, ofertar ao Senhor, a obra do Senhor, um trabalho com zelo e com fervor. Porque nós viemos aqui para receber. Mas o que a gente tem ofertado para o Senhor, né? Nós não ficamos felizes, irmãos? Sentimos a presença de Deus aqui ou não, logo no louvor? Sim, sentimos. Deus nos proporcionou esse privilégio de sentir a presença dEle. Glória a Deus. Mas o que você tem ofertado para Ele? O que você tem ofertado para Deus? Oração, meu irmão. É pela oração que o Espírito Santo gera fogo de amor em nós. A negligência na oração esfria a nossa vida. Crente que não ora é um crente gelado. Verdade, irmão, desculpa. Crente que não ora é pedra de gelo. A oração, pela oração, o Espírito Santo gera fogo de amor em nós. Quanto mais oração, mais dedicação. Quanto menos oração, menos dedicação para Deus e mais esfriamento. Se você não atentar para isso, e eu também, essa prática entra em desuso. A prática da oração. Ela entra em desuso. Ela vai ficando, vai se perdendo no tempo. Então, o Senhor quer restaurar o nosso fervor, o nosso compromisso, o nosso zelo nessa obra. Quem sabe você já viveu um período de muito mais dedicação, de muito mais envolvimento, de muito mais presença nessa obra. Quem sabe, meu irmão? Mas com o tempo, você foi esfriando, você foi desanimando, você foi se tornando mais ausente, você passou a vir menos. Quem sabe aconteceu com você isso? Porque pode acontecer. Mas o Senhor espera que a nossa vida se posicione outra vez, através da oração, para que o zelo e o fervor volte para a nossa vida. Amém? Pode abrir em Jeremias 23, por favor, 28 e 29. Estratégia, meu irmão, oração. Fala com Deus. Fala para Ele, Senhor, eu estou desanimado. Senhor, não sei o que eu faço. Eu não sei porquê, Senhor. Eu quero estar mais presente, eu quero me envolver nessa obra. Eu quero viver segundo a Tua vontade. 23, 28 e 29. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor.
Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Está claro aí o que a palavra do Senhor é. A palavra do Senhor é fogo, meu irmão, na nossa vida. Então, se você precisa dessa restauração no zelo e no fervor na sua vida, o segredo é a palavra de Deus, porque ela é fogo. O que isso significa? Que tudo que procede da boca de Deus aquece o nosso coração. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem praticado a leitura da palavra de Deus? A palavra de Deus é fogo. Martelo que esmiuça a penha, a pedra. Então, muitas vezes, nós ficamos buscando alternativas para que esse zelo volte a estar presente, para que esse fervor volte a estar presente. A estratégia é oração, é palavra. É palavra de Deus para a nossa vida. É ler a palavra de Deus. Tudo que procede da boca de Deus, a palavra de Deus, aquece o nosso coração. Vai aquecer o nosso coração. Não existe, meu irmão, nada mais importante na nossa vida do que a palavra de Deus. Nada. Essa oportunidade aqui é única para a minha vida e para a de vocês que aqui estão e para quem está ouvindo. Quem não está aqui e nem está ouvindo, perdeu essa oportunidade. Única. Única. A palavra de Deus é fogo. Ela aquece o nosso coração. Ela é suficiente. Sabe? A gente às vezes gosta de um culto meio aeróbico, não é? Sabe o culto aeróbico? Aquele que a gente pula e dança. Eu também gosto. Maravilhoso. Vivi isso no retiro lá, já estou a semana inteira com o joelho inchado. Porque eu já não sou mais tão jovem assim, né? Mas foi uma bênção. Valeu, tá, Carol? Foi uma bênção. A gente às vezes espera esses momentos. Meu irmão, a palavra de Deus é fogo. É fogo. Ela aquece o nosso coração. Aqueles momentos aquecem muito, mas a palavra de Deus aquece o nosso coração. Aquece, tem que aquecer o nosso coração, porque tudo que procede da boca de Deus aquece a nossa vida. Aquece. Mas para eu ter esse sentimento, esse privilégio, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu tenho que ler, meu irmão, minha irmã, você também. Lembra que eu falei da nossa agenda? Nossa agenda está tão lotada, e olha só, independe da idade. Jovem, senhores, jovens adultos, a agenda lotada. E nós estamos tirando muitas vezes aquilo que é de Deus para a nossa vida, para colocar aquilo que o mundo nos oferta. Isso é um equívoco da nossa parte, mas que pode ser acertado. Pode, a palavra de Deus é tudo para a nossa vida. E quanto mais palavra, mais envolvimento, mais fervor, mais dedicação, mais vida com Deus. E quanto mais palavra, melhor para a nossa vida. Por isso que você e nem eu pode perder uma oportunidade dessa. Nunca. Nós não podemos perder. Coloca, por favor, na Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você conhece esse texto? Né? Jesus se apresenta para os discípulos no caminho para Emaús, e Jesus começa a falar a palavra para eles. E eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha o efeito da palavra de Deus, meu irmão.
Se por acaso tem alguém aqui nesta noite se sentindo frio, cansado, desanimado, a palavra é o remédio para a sua vida. É o remédio para a minha vida, meu irmão. Alguém pode te consolar, te confortar e até te ajudar, mas o que vai mudar a tua história, a tua vida, te manter de pé, firme, zeloso e fervoroso, é a palavra do Senhor. É a palavra. É a palavra. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida de Seropédica. Espero que você seja, de verdade. Em todas as áreas da vida. Mas a palavra de Deus é tudo, ela é incomparável. Nada se compara, não há nada mais importante na sua vida e nem na minha do que a palavra de Deus. Eu preciso estar ligado a essa palavra. A palavra de Deus aquecia o coração deles. Eu estava estudando, e quando eu cheguei nesse momento aqui, eu lembrei que depois que eu vim aqui para a igreja, né? Isso já tem 5 anos, né? 5 anos. Nós viemos lá do 32, né? Da Metodista do 32. Depois de 20 anos lá, nós viemos para cá. E com o tempo, o pessoal começou a saber que nós estávamos aqui, congregando aqui. Aí eu comecei a trabalhar aqui para a Seropédica, e aí as pessoas que eu passei a conhecer aqui também começaram a saber que nós estávamos congregando aqui. E as pessoas diziam que vinham aqui nessa igreja por causa da palavra. Eu vou lá, pastor, por causa da palavra. Eu gosto de ir lá por causa da palavra, porque eu estou cansado de profetadas, eu estou cansado de muita coisa, então eu vou lá por causa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, que aquece o nosso coração. E eu ouvi isso muitas vezes. Eu só vou lá porque eu amo ouvir a palavra de Deus. Sem rodeios, sem muita coisinha, muito enfeite. É a palavra de Deus que eu quero ouvir e é lá que eu vou. Que coisa linda, não é? Não é, meu irmão? Não é? A palavra de Deus. Se você, por acaso, anda triste, desanimado, querendo parar, desistir, meu irmão, a palavra de Deus restaura a sua vida. Restaura a sua vida. Mas você tem que estar em dia com a prática da leitura, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Então você precisa de oração. Você tem que orar, você tem que ler a palavra de Deus, para que aquele desejo, sabe aquele coração desejoso que você já teve um dia? De fazer a obra, de participar de tudo, de se colocar à disposição, para que esse desejo todo retorne, meu irmão, oração, palavra de Deus para a sua vida. Sabe, nós vivenciamos isso agora, no momento de retiro. Quantas pessoas chegou até mim dizendo: pastor, o que você precisar, conta comigo, tá? Que coisa linda! Que coisa linda, meu irmão! Que coisa linda poder vivenciar isso e ver que ainda tem pessoas querendo trabalhar, querendo se envolver com o coração desejoso na obra do Senhor. Que coisa linda! Habite ricamente em vocês a palavra de Deus, em nós. Só assim, meu irmão, que você vai ter o teu coração de volta, como já teve um dia. Né? Lembra que eu falei? Isso é uma lei da entropia, que ao invés de eu, e quanto mais envolvido, querer se envolver mais, eu vou desanimando mais. Desanimando mais, desanimando mais. Oração e palavra, meu irmão. Coloca aí, por favor, Hebreus 10, 24.
e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Outra estratégia, meu irmão, para o teu coração voltar a ter aquele desejo nessa obra. Sabe, de fazer sem ninguém precisar pedir, de ir lá e ajudar e se envolver a cada dia mais. Ó, não deixe de congregar, meu irmão. Minha irmã, não deixa de congregar, não. Em nome de Jesus. Esse é um detalhe muito importante que tem que chamar a nossa atenção. Não deixemos de congregar-nos. A gente está ouvindo muito por aí pela mídia que não é mais necessário. Isso é mentira do diabo, mentira do inferno, para dividir a igreja do Senhor. Meu irmão, há uma importância muito grande para a nossa vida estarmos nesse lugar. Não deixe de congregar, jamais. Jamais, meu irmão, deixe de congregar. Aconteça o que acontecer, não deixe de congregar. E aí, não é para você ficar triste comigo não, tá? Por favor. Mas olha só, não dá, meu irmão, minha irmã, para estruturar a vida espiritual vindo no culto uma vez. Meu irmão, isso é sério demais. Nós estamos falando de vida espiritual. Se no meu trabalho, eu indo uma vez, eu sou dispensado, lá no meu trabalho, como estruturar uma vida espiritual, meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, de luta, batalha, confronto, todo instante, vindo uma vez no culto, meu irmão. Não deixe de congregar. Esse é o melhor lugar que você poderia estar no domingo. Digo hoje, essa hora. Não há outro lugar melhor. Não deixe de congregar, meu irmão. Sabe, quando eu era jovem, eu amava, e até hoje eu ainda gosto muito, de assistir as corridas de Fórmula 1. Sempre gostei. Né? Sempre gostei. Estou falando, inclusive, de uma época que tinham brasileiros lá, que competiam e eram vencedores. Então, você sabe, se você é dessa época que eu estou falando, que o Brasil parava para assistir corrida de Fórmula 1. Meu irmão, olha, isso não é falsa modéstia, não. Eu nunca deixei de ir para uma escola bíblica para assistir uma corrida de Fórmula 1. E se você notar, as corridas eram sempre 10 da manhã, 9, sempre no horário da escola bíblica. É inadmissível, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu querer estruturar a minha vida espiritual vindo na igreja uma vez. Um dia, eu estava lá no 49, e olha que eu tenho 5 anos aqui na igreja. Eu acabei de falar isso. Uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: oi, pastor, a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Ela: tudo bem, pastor. E eu não conhecia a irmã, mas comecei a conversar com ela. A irmã disse que é daqui da igreja. Eu estou 5 anos aqui, e eu nunca vi essa irmã. Pode deixar ele, pode deixar, irmão, pode deixar. Nunca vi essa irmã. Eu falo: meu Deus, me ajuda, abre os meus olhos para eu ver o povo do Senhor naquele lugar. Meu irmão, como estruturar a nossa vida espiritual vindo uma vez no culto? Como estruturar a nossa vida espiritual dessa forma? Fica difícil, meu irmão. Sabe por que nós temos andado tão vulneráveis?
Por causa dessa falta, dessa ausência. Muitas vezes, não deixemos de congregar. Esse é o lugar mais importante. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa, daqui, tá? E eu falei assim, pô, mas você vai pouquinho na igreja? Você tem que ir mais na igreja. Assim, antigamente a gente tinha até mais receio, né, de falar com o pastor, né? A gente tinha maior cuidado, né? Aí a pessoa falou assim para mim, pastor, eu não sou barata de igreja, não. Eu olhei assim, né? Eu falei, você não é barata não, mas tu poderia ser andorinha, né? Até as andorinhas, né? Hã? Até os pardais, né? Encontraram lá a casa, né? Pastor, eu não sou barata de igreja, não. Eu falei, tá bom. Não é engraçado? Mas essa foi a justificativa para o meu questionamento, né? E assim, questionamento com respeito, claro, né? Porque você vai tão pouco na igreja. Eu não sou barata de igreja. Falei, poxa, então eu quero ser essa barata, meu irmão, minha irmã. Eu quero viver, né, a minha vida nesse lugar, servindo ao Senhor, orando, congregando junto com meus irmãos, vivendo aqui, sentindo a presença do Senhor. Isso não é um problema para mim e que não seja para nós também. A igreja é a comunhão dos santos. A palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A igreja faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Eu posso, por exemplo, dividir a minha história. Não sei você, talvez você já nasceu na igreja, mas eu posso dividir a minha história entre o antes e o depois de ter conhecido Jesus, de ter tido o privilégio de conviver, de viver em congregação. Coisa maravilhosa. Sabe, eu tinha muitos amigos e perdi todos eles lá de fora. Mas a igreja me deu o triplo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Coloca aí, por favor, para a gente finalizar, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que palavra, né, para a nossa vida? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa noite é a noite de arrependimento, né? É a noite de, depois dessa reflexão toda, reconhecer a necessidade de voltar, de se apresentar e de deixar o Senhor trabalhar para que você possa ofertar um trabalho zeloso, fervoroso para Ele. A palavra do Senhor diz que o pecado da igreja de Laodiceia era falta de zelo. Você já atentou para isso? Falta de zelo. O pecado não era doutrinário, por exemplo. O pecado era falta de zelo na obra do Senhor. Era tanta falta de zelo que a igreja era uma igreja morna. Então o pecado era falta de zelo na obra do Senhor. Nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para chamar a nossa atenção em amor. Em amor. Sabe, quando o pai dá um alerta para o filho em amor, sabe, você que é pai, quando você alerta o seu filho em amor, eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor nos ama. Por isso que Ele fala conosco dessa maneira, para nos trazer para a realidade, porque às vezes nós estamos em outra órbita, sabe?
Nós vivemos tudo o que vivemos aqui no início do culto. Quando a gente sai daqui, a gente esquece tudo. Aí a gente só volta, sabe quando? Domingo. Mas aí, calma aí que eu tenho que escolher, porque a minha agenda está muito cheia. Domingo eu vou, calma aí, eu vou à noite, eu vou de manhã. Essa é uma realidade, irmãos, que precisa falar aos nossos corações, precisa chamar a nossa atenção, irmãos, em nome de Jesus. Você está trabalhando domingo, de manhã? Deus te abençoe, meu irmão. Trabalha. Você está em casa? Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui, meu irmão e minha irmã. Sabe, eu tenho um hábito. Irmão, isso não é julgamento, não. Isso é reflexão para a nossa vida, irmão. Deus nos ama. Deus nos quer congregando. Deus nos quer ofertando para Ele boas obras. Deus quer que nosso coração seja zeloso, fervoroso nessa obra. Então, isso não é julgamento, a palavra é para mim. Tanto é que eu escrevi tudo para eu guardar. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho um hábito de quando estou vindo para a igreja, de entrar no supermercado. Aí eu venho logo cedo e entro no supermercado para quando eu sair da escola bíblica, eu ir direto para casa. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo tanta gente aqui da igreja no supermercado, no domingo, 8h30 da manhã. É mais ou menos essa hora, tá? Que eu estou lá no mercado. De lá venho para cá. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi e vejo. Só que essas pessoas depois não aparecem na igreja, irmão. Sabe, irmãos, às vezes estou vindo para a igreja, e aí pelo caminho, na estrada Rio-São Paulo, né? Eu moro lá no quilômetro 32. Às vezes eu vejo irmãos e irmãs da igreja na estrada, fazendo caminhada. Domingo, 8h30 da manhã, a hora que eu saio de casa. Legal cuidar da saúde física, irmãos. Parabéns. As pessoas caminhando na estrada, correndo, fazendo atividade física. Às vezes eu vejo de irmãos fazendo pedal. Isso é muito bonito, irmão. Eu também gosto de pedal. Eu gosto de fazer caminhada. Mas, irmão, domingo, no horário da escola bíblica dominical, e aí, inevitavelmente, quando eu chego na igreja e o culto acontece, é automático, eu fico tentando ver aqueles irmãos, até para brincar. Poxa, é legal, a gente estava fazendo uma atividade física. Não comparece, irmãos. Irmãos, sinceramente, pensa no seu coração, se isso é justo, irmãos, com um Deus que nós acabamos de louvar aqui, que é santo, que é santo, que é santo, que é escudo, que é poder, que é força, que nos guarda. Irmãos, isso é justo da nossa parte, irmãos. É justo isso, irmãos. Olha, irmãos, eu trabalhei 10 anos numa empresa que eu tinha uma escala de trabalho que era 7x1. Sabe o que significa isso? Eu trabalhava 7 dias corridos para folgar um dia. Então, nesses 10 anos eu trabalhei nessa escala. E para eu folgar um domingo, eu tinha que trabalhar 45 dias. Porque eu trabalhava 7, folgava segunda. Trabalhava mais 7, folgava terça. E assim sucessivamente. Então, para eu folgar um domingo, eu trabalhava 45 dias, irmãos, como eu sofria. Porque eu queria estar na escola bíblica dominical. Sabe, chegou um tempo da minha vida que eu comecei a orar a Deus para Ele me tirar daquele emprego. Que coragem, irmãos. Que coragem. Eu tinha 10 anos na empresa. Mas se eu pedisse para sair, eu ia sair sem meus direitos. E eu orei, jejuei durante 2 anos, meus irmãos. Mas chegou um dia que o Senhor me tirou de lá.
Talvez você já tenha feito tanto propósito com Deus, meu irmão. Quem sabe você já orou: Senhor, me dá a cura que eu nunca mais vou te deixar. Eu vou estar na tua casa todos os dias. Quem sabe você já fez uma oração dessas? Quem sabe você disse: Senhor, se o Senhor me permitir tal coisa, Senhor, eu vou dedicar a minha vida à tua obra. Senhor, eu vou estar ali. Senhor, eu quero te oferecer e vou te oferecer o meu melhor. Meu irmão, quem sabe você não já orou assim? Senhor, se tu trouxer o meu filho de volta. Senhor, se tu abrir aquela porta para mim. Senhor, se o Senhor olhar para mim. Meu irmão, reflita na sua vida. Não há lugar melhor para você estar do que nesse lugar, nos dias que é para estarmos nesse lugar, meu irmão. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu espero que você possa refletir e que o Senhor possa reacender a chama aí dentro do teu coração, e que você que se apresente como um soldado de Deus, pronto para o serviço, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, muito mais do que já tem sido. Amém?